Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Vamos, pela graça de nosso Pai Celestial, estudar essa lição desta semana, que tem como assunto sugestivo para o nosso crescimento espiritual: remindo o tempo. Vamos em nome do Senhor Jesus e com o auxílio do Espírito Santo. O verso áureo diz assim: por isso diz, desperta tu que dorme, levante de dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto dias são maus. Efésios capítulo 5, 14 a 16. Eis o conselho do apóstolo São Paulo a não dormir, mas remir o tempo, aproveitar o tempo que é nos dado por Deus. Primeira pergunta: quanto ao melhor uso do tempo, em que erros devem ser evitados pelo cobreiro de Deus? Colossenses 1, 27 a 29. A quem Deus quis fazer conhecer quais as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, admoestando todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Por isso também trabalho, lutando segundo sua eficácia, que opera em mim poderosamente. O que é que o Paulo quer dizer aqui, né? Nesses versos aqui, né? Que ele não perdia o tempo dele. Ele pregava a riqueza do mistério de Deus, que era Cristo o crucificado. Ele não perdia seu tempo com outra coisa. Diz ainda, né, que ele admoestava o homem, ele ensinava aos homens a sabedoria que vem do Pai Celestial. Esse era o trabalho do apóstolo Paulo. Ele não perdia seu tempo dele, não. Na nota Jesus Meu Modelo, meditação de 73, página 73, nos diz assim: Deus confiou a homens sua sagrada obra e pede que façam cuidadosamente. Eles acumulam coisas demais em sua vida, adiam para amanhã aquilo que exige sua atenção hoje e perdem muito tempo ajudando penosamente as malhas perdidas. Homens e mulheres podem atingir um grau mais elevado de utilidade do que carregar consigo durante a vida inteira uma atitude mental instável. Podem corrigir os defeituosos traços de caráter contraídos durante os anos da juventude. Como Paulo, podem trabalhar para alcançar um grau mais elevado de perfeição. O trabalho de Deus não deve ser feito a trancos e barrancos. Seguir impulsos repentinos não o colocará em terreno vantajoso. Ao contrário, é extremamente necessário seguir o bom trabalho, pacientemente, dia a dia, progredindo em nossos caminhos e métodos. Importante aqui, né? A nota aqui de respeito, né? Que quanto ao melhor uso do tempo, né? Então, a irmã White, ela era uma pessoa que sabia usar o tempo dela. Então, ela disse que Deus lhe confiou essa obra. Ela não confiou outro trabalho que a pessoa não possa fazer. Mas muitas vezes o que acontece? Eles acumulam coisas demais na sua vida e não tem tempo para a obra de Deus, entendeu? Então, homens, mulheres, pode atingir, né, uma perfeição, pode atingir assim, um critério. Nós podemos atingir aquilo que Deus quer da gente. Não fazer esse trabalho, como foi citado aqui, a troncos e barranco, seguir impulso, repetir, não. Tem que ser planejado, tem que ser assim, arquitetado, com critério, seguindo, diz aqui, os caminhos e métodos ensinados por Deus. Mas muitas vezes acontece, né? Nós, seres humanos, nós fazemos tudo na última hora, não planejamos as coisas, né?
que Deus nos dê essa sabedoria como deu Paulo, né? Diz que Paulo, ele alcançou o grau da perfeição nesse sentido da obra evangelística. Segunda pergunta. Como estaremos remindo o tempo? Colossenses 4, 5 e Efésios 5, 16. Andai em sabedoria para com os que estão de fora, usando bem cada oportunidade. É a minha tradução, falou cada oportunidade, essa oportunidade é cada tempo, né? Depois o outro é o Efésios 5, 16. 5, né? Efésios 5, verso 16. Diz aqui o apóstolo São Paulo, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Uma nota. Parábola de Jesus 342. Somos advertidos a remir o tempo. O tempo esbanjado nunca poderá ser recuperado. Porém, não podemos fazer voltar atrás nem sequer um momento. A única maneira de podermos remir nosso tempo consiste em utilizar o melhor possível o que nos resta, tornando-nos cobreiros de Deus em seu grande plano da redenção. É uma nota bem curta, mas ela fala muita coisa, né? Então, o tempo ele tem que ser remido o tempo, como disse Paulo, né? Em Efésios. Então, a gente remir o que é? O que é remir? Remir é aproveitar, remir é não desperdiçar. Então, uma coisa que não volta mais atrás é o tempo. E o tempo esbanjado, o que acontece? Nunca será recuperado. Nunca. Então, Deus, de todos os talentos que Deus vai nos pedir conta, esse é o talento, chamado tempo. E hoje, com facilidade, todos nós podemos desperdiçar esse talento, né, tão importante que é o tempo, né? Então, a sabedoria de Deus, né, pedir sabedoria para Deus, como obreiro de Deus, todos nós somos obreiros de Deus. Não é só aquele que é salariado. A pessoa não pode ser um cristão, esbanjar seu tempo, um ano, 2 anos, mês, semana. Não, nós temos responsabilidade. É um talento que vai para juízo. Deus vai pedir conta. Lá no livro de Eclesiastes, fala assim, para tudo tem um tempo determinado, tempo de rir, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de fazer isso, tempo de fazer aquilo, né? Lá em Eclesiastes 3 até o verso 9 ou 12. Então esse é um talento que Deus vai nos pedir, né? E não volta mais. Ontem a gente tinha 10 anos, hoje a gente tem 50, 70. Então o tempo ele não espera. A única pessoa que pode remir o tempo é só nosso Pai Celestial. Nós não remimos o tempo. Temos então que aproveitar cada momento da nossa vida aqui nessa terra. Sim. Terceira pergunta. O que é dito sobre ter horários regulares? O que fazer com os retalhos do tempo? Provérbios 10, 4 a 5 e 18, 9 e 23, 9. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão do diligente enriquece. O que ajunta no verão é filho prudente, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Estão comentando aqui, né, de falar daquela mão, depois vem o Provérbios 18, 9. 18. Aquele que é remisso na sua obra é irmão do que é destruidor. Olha, 23, 9. 23, 9 diz assim: não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Na realidade, né, quem desperdiça o tempo, quem não aproveita o tempo, o provérbio fala que ele é o quê? Tolo. Ele é um tolo. Então, a pessoa que é diligente, a pessoa que tem visão, ele faz o seu trabalho, né? Ele não espera por outro. Ele é uma pessoa remissa, ele ganha tempo, né? Tem pessoa que desperdiça o seu tempo, não está nem aí, né? Mas é um tempo, como já falamos, é um talento que Deus deu ao rico, ao pobre,
Deus deu aquele que é inteligente, aquele que não é inteligente, um fator chamado tempo. Eu posso dizer, com o tempo eu vou fazendo isso aí, eu tenho capacidade. Não é assim, né? O tempo não nos pertence. Pertence ao nosso Pai Celestial. E é hoje. É hoje. Jesus, meu modelo, página 73 e parábola de Jesus, 343. A nota vem nos dizendo: devemos nos levantar em um horário regular. Se durante o dia o trabalho é negligenciado e a noite seguinte é gasta recuperado o tempo perdido, o amanhã e o dia seguinte mostrarão como resultado uma mente fraca e uma fadiga generalizada que constituem verdadeira violação das leis da vida e da saúde. Deve haver hora regular para se levantar, para o culto familiar, para a refeição e para o trabalho. É um dever religioso manter isso como regra, mediante firme exemplo. Muitos desperdiçam as mais preciosas horas da manhã esperando poder terminar o trabalho negligenciado durante as horas que deveriam ser dedicadas ao descanso. Piedade, saúde, êxito, tudo sofre devido à falta de um verdadeiro sistema religioso. Alguns momentos aqui e outros ali que poderiam ser dissipados em conversas inúteis, as horas matutinas tantas vezes desperdiçadas no leito, o tempo gasto em viagens de bonde ou de trem ou em espera na estação, os minutos de espera pelas refeições, de espera pelos que são impontuais. Se tivesse um livro à mão e esses retalhos de tempo fossem empregados estudando, lendo ou meditando, que não poderia ser conseguido. O propósito resoluto, a aplicação persistente e cautelosa encontra no tempo. Habilitarão os homens para adquirirem conhecimento e disciplina mental, que os qualificarão para quase qualquer posição de influência e utilidade. Que importante essa nota, né? Então diz o horário irregulares e o que fazer com retalho de tempo. Então, como é que ela diz aqui? Devemos trocar a noite pelo dia? Não. A noite ficou para descansar e o dia ficou para o trabalho, né? Então, se a pessoa, tem 1 milhão de pessoas que trabalham à noite, eles têm um controle, né? Essa pessoa aqui que perde a noite, são pessoas que não têm responsabilidade. E tanto faz, ele dorme de dia, de noite e tal. Mas aqui ela diz que levantar, né, que devemos levantar ter horário regulares. Né? Diz que diz aqui, ela diz que a pessoa que ela faz isso aí, ela fica com uma mente fraca, né? Uma mente fraca. E deve haver regularidade, levantar, diz que ela fala aqui do culto, falando também da refeição. A pessoa levanta tão tarde, que não dá tempo, né, de fazer uma oração. Então isso aí é falta de quê? Planejar atrás. Né? E você vê como é importante nessa questão da regularidade, que o nosso próprio corpo, ele acostuma. Né? É verdade. Ao acordar, mesmo que muitas vezes temos o nosso horário durante a semana para ir para o trabalho, chega no final de semana, nós acordamos sempre no mesmo horário. Né? Então, assim, se nós temos o costume de orar em certas horas, então automaticamente nossa mente já lembra, né, nessa questão do horário, a questão da nossa fome também, né? Se nos alimentamos em momentos propícios, né, em horários regulares, também sentiremos fome naquele momento. E, então, tudo isso é importante, né? E quanto ao fazer no retalho do tempo, é a questão, assim, não desperdiçar. É fazer uma leitura que seja edificante, né, para a nossa vida espiritual. E, quer dizer, não pode desperdiçar nenhum momento do tempo. Quando ela fala retalho de tempo é assim, né? Eu estou esperando o ônibus, estou esperando um bonde, você leu, né? O bonde que é o trem, ou o metrô, acontece alguma coisa, eu estou com o livro na mão. Então, retalho de tempo, pouquinho em pouquinho, a gente lê o livro durante o ano. Se a pessoa carregar um livro dentro da bolsa e
E todo dia lê 10 minutos, ele lê um livro durante o ano. Mas muitas vezes nós somos negligentes, né? Nós desperdiçamos o tempo, jogamos fora o tempo, né? Que é uma coisa preciosa. E deixamos muitas vezes de quê? De aprender os propósitos de Deus, os propósitos da vida que habilitarão homens para adquirir uma disciplina. Então o tempo, infelizmente, ele é um fator muito importante na vida da gente, o qual muitas vezes ela diz que a gente desperdiça, a gente já joga fora, né? Então nós vemos exemplo de pessoa que é pessoa diligente, é pessoa operosa, pessoa que não desperdiça tempo, né? Ele tem um conhecimento maior do que muitos daqueles que têm oportunidade, mas jogar fora esse fator especial que é o tempo, né? Diz que o tempo e a sorte pertencem ao quê? Eclesiastes fala, o tempo e a sorte pertencem a todos, né? Só a única pessoa que pode dominar o tempo, voltar atrás, nosso Pai Celestial. E aqui também vem falando, né, que quando temos esse propósito, vai habilitar, né, o homem e a mulher a adquirir mais conhecimento e disciplina. Com certeza. Né? E assim vai ser qualificado para qualquer tipo de posição. É porque quanto livro a pessoa deixa de ler durante o ano, se ele é diligente, ele lê muito livro. Agora, se ele não é diligente, ele perde, nem a Bíblia. Nem a Bíblia a pessoa lê, às vezes não conhece nem um verso da Bíblia. Então isso é falta de quê? Disciplina, planejamento e ganhar o tempo. Seguindo. Quarta pergunta. O que muitos obreiros devem abandonar? Porém, na obra feita com presteza, o que não deve ser deixado de lado? Efésios 5,14. Efésios 5,14 também é uma parte do verso áureo, que diz assim: pelo que diz, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, esse texto nos fala, né, que nós, devido ao pecado, como é que nós vivemos sempre? Dormindo, mortos, em ofensa e pecado. Mas Jesus pode fazer o quê? Nos ressuscitar. Jesus pode iluminar o nosso entendimento da nossa vida. Na meditação Jesus Meu Modelo, né, na continuação da página 73 e Parábola de Jesus 344. Alguns obreiros devem abandonar os vagarosos métodos de trabalho predominantes e aprender a ser rápidos. A presteza é necessária da mesma maneira que a diligência. Se desejarmos executar a obra de acordo com a vontade de Deus, ela deve ser feita de maneira diligente, mas com reflexão e cuidado. Preciso exercitar a mente e planejar como utilizar o tempo para alcançar os melhores resultados. Contínuo e método, alguns conseguirão em 5 horas o mesmo trabalho que outros em 10. Muito importante também essa pergunta, né? Que o que deve ser abandonado? É a preguiça, né? Vagaroso, muito vagaroso, deve ser abandonado, né? Tudo aquilo que não agrada a Deus. Então tem que haver presteza, tem que haver reflexão no cuidado. E aqui você lê uma coisa aqui muito importante, né? Que quando a gente tem tino e método das coisas, aquilo que era para ser feito em 5 horas, a pessoa faz em 10 horas, né? Então essa é negligência, isso aí é não ter o conhecimento do fator mais especial na vida do ser humano, que é o tempo, né? Então o tempo é que muitos nos pedem aqui, mas o que é que muitos fazem com o tempo? Esbanja, joga fora o tempo, né? Quando pensa que não, passou o ano, passou a idade, já estou com cabelo. Não, perdeu o tempo. Como diz o ditado, né? A gente, quando tem uma responsabilidade de pegar um ônibus, um trem, um metrô, tem aquele horário. Nós não vamos negligenciar, não vamos fazer outra coisa. Você vai pegar um avião sai 5 horas da tarde. Você tem que estar meio-dia no aeroporto. Não se perde o avião. Chegar 3 horas, você perde o avião. Porque tem aquela burocracia que é feita antes de entrar dentro de um avião. 300 pessoas, 900 pessoas, 500 pessoas para organizar tudo aquilo. Então a pessoa que não tem método, não tem tino,
ele perde tudo, né? Isso é algo que nós temos que nos disciplinar cada dia da nossa vida. Você vê que muitas vezes no objetivo, né, da nossa vida secular, pelo motivo, né, na questão do homem, né, do nosso trabalho, dos nossos estudos, exigir um horário certo, né? Você, no trabalho, se não chegamos no horário correto, certo, não batemos o cartão no horário correto, nós perdemos alguns benefícios, privilégios, né? Alguns privilégios. Quando alguém vai fazer um vestibular, o que acontece? Tem um horário certo, exato, de se entrar, né, para fazer aquela prova, senão os portões se fecham, né? Então aqui vem dizendo para nos realmente, né, ter esse método em nossa vida, para que as coisas de Deus sejam feitas de uma forma mais rápida e planejada. Né? Mas aqui também vem falando, né, que aqui, se desejarmos executar a obra de acordo com a vontade de Deus, ela deve ser feita de maneira diligente, mas com reflexão e cuidado. É um exercício, né? Exercício, é um cuidado, reflexão, né? A gente não pode chegar a esmo assim, né? Chegar com reflexão, saber o que vai falar, saber o que vai dizer, porque o tempo até chegar lá, é um tempo que Deus nos deu, né? Vamos lá. Quinta pergunta. A. O trabalho que a igreja tem negligenciado fazer em tempo de paz terá que ser feito em que circunstâncias? A. B. Como serão os membros da igreja provados? C. O que acontecerá com a obra negligenciada por nós? A. D. Que apelo então é dirigido a cada pessoa? Jeremias 12:5, Mateus 25:6. Jeremias 12:5, né? Então é um texto bem conhecido que diz assim: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, então como poderás competir com cavalos? Se foge numa terra de paz, como há de fazer na soberba do Jordão? Então esse texto é um texto, né? Acha difícil, tudo difícil. Nós estamos aqui num tempo de paz, né? Nós estamos vivendo ali um tempo bem favorável. Se acha ruim, não consegue, quando vir o pior, o tempo de crise, o tempo de guerra, né? Tempo difícil de se fazer. Mateus 5:25. 25:6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiu-lhe ao encontro. Com aquela voz, quando grita: eis o noivo, quem estava preparado? Estava acordado ou estava dormindo? Estava acordado. Preparadas. Como diz o texto, elas estavam, as 5, né? 5 estavam com aquele potinho de azeite pronta para jogar na sua lamparina e acender o fogo. Agora aquelas que não estavam prontas, que não tinham azeite, foram o quê? Foram comprar. Não, vão chegar, a porta estava fechada, o noivo já tinha ido embora. Então é diligência, né? Temos que ser diligentes e não ganhar, e não perder o tempo, para não perder as oportunidades desperdiçadas. Realmente o reino do céu, né? O reino do céu ele tem que ser ganhado contínuo, com critério, com método e com diligência. Quinto testemunho 463. O trabalho que a igreja tem deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade terá que realizar em tempo de crise. Terrível crise, sobre as circunstâncias mais desanimadoras e difíceis. As advertências que a conformidade com o mundo tem silenciado ou retido precisam ser dadas sobre a mais feroz oposição dos inimigos da fé. Os membros da igreja serão individualmente provados. Serão colocados em circunstâncias em que se verão forçados a dar testemunho da verdade. Muitos serão chamados a falar diante de concílios e em tribunais de justiça, talvez separadamente sozinhos. A experiência que os haveria ajudado nessa emergência negligenciaram obter, e sua alma se acha opressa de remorsos pelas oportunidades desperdiçadas e os privilégios que negligenciaram. Meu irmão, minha irmã,
ponderem nessas coisas, eu lhe peço. Tenha cada um de vocês uma obra a fazer. Faltam-lhe a experiência e eficiência que poderiam ter. Antes, porém, que seja para sempre demasiado tarde, insisto para que despertem. Não se demorem mais. Reúnam todas as energias da alma. Empreguem as poucas horas restantes de diligente trabalho para Deus e seus semelhantes. Seu dever não pode ser passado a outro. Ninguém pode realizar sua obra senão vocês mesmos. Caso retenham a luz que receberam, alguém deve ser deixado em trevas por causa da sua negligência. Negligência. Então aqui a pergunta, né? A igreja hoje vive em tempo de paz, né? E se ela deixa de fazer esse trabalho em tempo de paz, ela vai ter que fazer em que situação? Em tempo de guerra. Guerra, diz aqui, né? Então De você crise. viu, né? Como serão os membros provados? Cada um é provado individualmente. Ninguém é provado em grupo. Marido, mulher, mulher, marido, pai, filhos. Cada pastor não vai dar conta de ninguém, obreiro não vai dar conta de ninguém. Então, cada um é cada um diante de Deus. Numa crise, cada um é cada um. É como dizer, membros individualmente. Seremos provados individualmente, como diz aqui a inspiração, né? Então, a experiência que os haveriam, a experiência, né? O tempo que haveria, nos diz que você leu aqui, né? Nos ajudado, eles são feitos o quê? Negligenciados. Então, nós negligenciamos, né? Nós temos que nos converter, nos arrepender nesse ponto aqui, né? De acabar de estar negligenciando o tempo, desperdiçando tempo que não nos pertence, pertence a Deus. Quem faz o homem dormir é o diabo. O diabo faz com que a pessoa durma, né? Colocando empecilhos, dificuldades, colocando vantagens humanas, o tempo passa. Esse negligente vai passar por provas que ele não será provado. Então ela diz aqui, né? Todos nós devemos realizar esse trabalho, né? Devemos andar na luz, como se leu aqui, deixar em trevas por causa da sua negligência. Seremos jogados em trevas por causa da negligência, por falta de um minuto de oração, um dia de oração, um dia de leitura da Bíblia, um dia de um culto, a pessoa não pode. Então temos que cada dia, irmãos, nos converter, né? E vivemos em momentos de crise, momento difícil, no qual devemos buscar Deus diariamente. E aqui também, né? Só repetindo, que esse dever não pode ser passado para outro. Para outro, né? Mesmo que tenha os obreiros, pastores, né? Pessoas designadas para esse trabalho, esse trabalho individual Deus nos cobrará. Né? E aqui assim ainda vem falando, né? Que caso retenham a luz que receberam, alguém pode ser deixado em trevas por causa da nossa negligência. Negligência. Então, isso é muito sério. Então, quando né? tu fala negligência e tempo são irmãs gêmeas. São irmãs gêmeas, porque se eu só negligenciei, porque o meu tempo eu roubei em outra atividade. Outra atividade eu roubei esse tempo, negligenciei uma obra e alguém vai ter esse prejuízo. Só repetindo aqui, né, o conselho é que na verdade ela está assim implorando, né? Acordem, né? Aqui, ó. Tenha cada um de vocês uma obra a fazer. Faltam-lhe a experiência e a eficiência que poderiam ter. Antes, porém, que sejam para sempre demasiado tarde, insisto para que despertem. Não se demorem mais, reúne todas as energias da alma, empregue as poucas horas restantes de diligente trabalho para Deus e seus semelhantes. Temos que, né? A Bíblia, ela conta muita história de pessoas, esses patriarcas, pessoas muito diligentes com Deus. Eles tinham dificuldade, tinham as crises, os problemas deles, mas eles venciam, né? Então é um caso aqui para cada um de nós. Temos que reconhecer como Daniel. Pecamos, negligenciamos, fomos rebeldes e pedimos misericórdia de Deus. Sexta pergunta. A.
O trabalho que necessita ser feito deve esperar pela ordenação de mais pastores? B. Sendo assim, quem deve fazer o trabalho? C. E como devem fazer? Lucas 12:31. 12:31 do Evangelho de Lucas. Diz assim, 12:31. Buscai antes o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. É importante esse textinho, né? Primeira coisa, o reino do céu, depois as outras coisas, né? Jesus, meu modelo, página 88. Não deixe que o trabalho que precisa ser feito espere pela ordenação de pastores. Se não há pastores para fazer o trabalho, que homens e mulheres inteligentes, sem pensar como poderão acumular o maior número de bens, estabeleçam a si mesmas nessas cidades e vilas e levantem a bandeira da cruz, usando o conhecimento que adquiriram em ganhar pessoas para a verdade. O conhecimento da verdade é muito precioso para ser acumulado, confinado e escondido na terra. Mesmo um só talento confiado pelo mestre deve ser fielmente empregado para ganhar outros talentos também. Onde estão os homens e as mulheres que foram refrigerados com ricas correntes de bênção vindas dos tronos de Deus? Que perguntem a si mesmo o que tem feito para comunicar esta luz àqueles que não tiveram as mesmas vantagens? Como aqueles que têm negligenciado o uso dos seus talentos, resistirão ao julgamento quando cada motivo for examinado? O Mestre Celestial concedeu talentos a cada um dos seus servos. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. 5, 2 e 1. Muito importante aqui a pergunta que ser feita, né? Esperar para o pastor, esperar para o obreiro. Não, cadê os homens e mulheres inteligentes, como diz aqui, né? Pessoa que tem 20 anos de fé, 20 anos de religião, para fazer uma visita, um trabalho. Só se o obreiro ou o pastor for fazer. Isso é negligência, isso é um pecado que nós deixamos para outro fazer, né? Então ela diz aqui, né? Não deixe que o trabalho que precisa ser feito espere pela ordenação dessas pessoas, mas que a pessoa que foi iluminada, diz aqui, os homens e mulheres, foram uma vez refrigerados, com rica corrente das bênçãos, vinda do trono de Deus. Cadê essas pessoas? Porque é impossível você conhecer a verdade e você ficar mudo. Enterrar o talento. Né? Enterrar esse talento. Você falou aqui, né? Um deu 5, outro deu 2. Cada talento é pedido, né? E as pessoas não somos iguais, né? Um tem um método, um tem um jeito, um gosta de folheto, um gosta de visita, hospital, um gosta de saúde, outro gosta de qualquer coisa. Mas fazer esse trabalho, não desperdiçar, né? Então é requerido de nós, como filho de Deus, como povo de Deus, diz aqui, né? Que tudo isso vão ser passado em quê? Em julgamento. Deus vai julgar cada motivo, cada coisa ele vai julgar e com precisão, como já falamos, né? É uma coisa que Deus concede a todos os irmãos, todo ser humano, é o tempo. O tempo e a sorte pertence a todos. Davi fez uma oração, né? Davi no Salmo 90, verso 12, diz, ensina-nos a adquirir sabedoria, né? Como contar os nossos dias. Davi falou lá. Ensina-nos a como contar o nosso dia, de tal maneira que alcancemos. Sabe? Então Deus pode nos ensinar a nossa trajetória, a nossa vida aqui, né? A como nós podemos aproveitar cada momento da nossa vida. Na primeira pergunta, né, na pergunta A, quando fala, né, deve esperar pela ordenação de mais pastores, muitas vezes as pessoas, né, têm em mente que a partir do momento que ela contribui, né, que ela faz a devolução dos dízimos e das ofertas, ela já fez tudo. O outro não faz é? trabalho. Porque aquele que for ordenado, é ele que é capaz de fazer aquele tipo de trabalho. E ao contrário, né? Quanto mais, tudo ali é um eixo que cada um precisa do outro
né? Se os membros não trabalham, o obreiro não tem uma visita, o pastor não tem como realizar o batismo e assim por diante. Então ali é um elo, né? Desde do menor talento que tiver dentro da igreja, quanto ao maior talento que estiver também ali, todos eles precisam um do outro. E é cobrado. E será cobrado de cada um de nós. Muito bem. 7ª pergunta. O que deve ser lembrado quanto à influência? Qual o motivo da igreja estar tão fraca? Mateus 12:30 e 2 Coríntios 2:16 e 17. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Muito claro. Então, se nós não estamos a favor de Cristo, estamos contra Cristo. Diz assim: para uns, na verdade, cheiro de morte para a morte, mas para outros, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus, como tantos outros, mas é com sinceridade da parte de Deus, na presença do próprio Deus, que em Cristo falamos. Importante esse verso, né? De respeito, nós não somos falsos, nós falamos de Deus, falamos a verdade, o que nós pregamos, nós somos um cheiro de vida para a vida, um cheiro de morte para a morte, né? Quando pregamos aquilo que é coerente com a palavra de Deus, com a Bíblia, coerente com aquilo que Deus nos deu a conhecer. Parábola de Jesus 340. Contudo, deve ser lembrado que a influência não deixa de ser um poder para o mal. É terrível alguém perder sua vida, mas causar a perdição de outros é pior ainda. A nossa influência, seja um cheiro de morte para a morte, é um pensamento horrível. Contudo, é possível. Muitos que professam ajuntar com Cristo estão espalhando. Este é o motivo de a igreja ser tão fraca. Muitos tomam a liberdade de criticar e acusar, expressando suspeita, inveja e descontentamento, entregam-se a Satanás como instrumentos. Antes que reconheçam o que estão fazendo, o inimigo conseguiu seu propósito por meio deles. A impressão do mal foi feita, a sombra foi projetada e os dardos de Satanás atingiram o alvo. Desconfiança, incredulidade e degradante infidelidade tomaram posse daqueles que de outra maneira poderiam ter aceitado a Cristo. Enquanto isso, os obreiros de Satanás olham complacentemente aos que arrastaram ao ceticismo e agora estão empedernidos contra a toda demonstração e súplica. Lisonjeiam-se de que, em comparação com essas pessoas, são virtuosos e justos. Não reconhecem que esses poderes náufragos do caráter são vítimas de sua língua desfreada e de seu coração rebelde. Foi através de sua influência que esses tentaram cair. Assim, a frivolidade e a condescendência egoísta e a influência despreocupada por parte de cristãos professos estão desviando muitos do caminho da vida. Muitos há que temerão enfrentar o tribunal de Deus os resultados da sua influência. Somente pela graça de Deus é que podemos utilizar sabiamente essa dádiva. Muito importante aqui a nossa influência, né? Nosso testemunho, né? Acho que a casa do crente é de vidro, todo mundo enxerga, né? Então devemos nos lembrar, né, que a nossa influência, né, ela tem um peso muito grande na vida de outras pessoas, né? Pessoas que não conhecem a verdade, não conhecem Cristo, né? Muitas vezes nós damos mau testemunho pela nossa influência, nosso vestir, nosso falar, nosso comer, na guarda do sábado. Então, devemos ponderar isso, porque é chamado aqui de obreiro de quem? Aqui, ó, obreiro de Satanás, sem o qual temos a percepção, temos a noção
E se nós não damos bola para a nossa influência, vamos andar de qualquer jeito, vamos falar de qualquer jeito. Não, nossa influência ela tem um peso para uma pessoa que não conhece a verdade, que não conhece a palavra de Deus. Ele vai jogar, aquele irmão lá, aquela pessoa que eu entrei em contato, né? Ele é assim, ele é assim, ele é assim. Então é um peso muito grande, né? Que também, apesar do tempo, nós vamos dar conta, vamos também dar conta, porque muitas vezes é uma condescendência egoísta e a indiferença despreocupada, né? Por parte de muitos. Tanto faz para mim, eu não sou pastor, não sou obreiro, Deus vai pedir conta de mim. Pedir conta do pastor, do obreiro, da família dele, da mulher dele, não. Todos nós vamos no juízo, né? Diz aqui no tribunal de Deus, vamos ver o resultado da negligência da nossa influência. E ela apela que somente pela graça de Deus que podemos usar sabiamente essa dádiva também, que é a influência. E aqui vem falando, né? Que estou repetindo aqui. Depois que o inimigo conseguiu o seu propósito, né? Então a impressão do mal já foi feita, a sombra já foi projetada e os dardos de Satanás já atingiram o seu alvo. Ela diz aqui que muitos temerão enfrentar esse tribunal de Deus. Então, né, ela apela aqui, né? Ela faz um apelo para a desconfiança, incredulidade, toda a infidelidade, né, que poderiam ter as pessoas aceitando a Cristo. Que Deus, mais uma vez fala, né, Deus nos ajude nessa trajetória, nesse caminho, nesse objetivo, alvo, receber graça de Cristo, né, poder dos altos céus, para que possamos viver uma vida de influência, de cheiro, de vida para a vida, não de morte para a morte. E que a igreja de Deus possa se tornar forte através dessas nossas atitudes. Com certeza. 8ª pergunta. A que podemos comparar as influências, tão más de alguns dentro da igreja? O fato de muitos não reconhecerem o direito de Deus sobre eles diminui a sua culpa? Romanos 11:36. Então, vamos comparar, né? E depois 16, 17, 19. A boa influência com a má influência. 11 de Romanos, diz 36, o apóstolo São Paulo diz assim: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória, pois a ele e eternamente. Então, né, tudo vai refletir na influência de Cristo, né? Na sombra de Cristo, né? Então, tudo que nós fazemos não é para gloriar a gente, não é para exaltar a gente, mas é para glória e honra de nosso Pai Celestial que deu a vida por nós. 16. Diz assim: rogo-vos, irmãos, Não, que... capítulo 16. Não, 16 de Romanos. Isso. 17 e 19. Então, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao seu ventre, e com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos inocentes, pois a vossa obediência é conhecida de todos. Comprai-me, portanto, em vós, e quero que sejais sábios para o bem, mas simples para o mal. Tantas informações, tanta instrução que o apóstolo São Paulo nos dá na sua santa palavra, com referência, né, à nossa influência. Na nota no Obreiros Evangélico, página 382, na Révio 1885, e no Terceiro Testemunho 528, e Jesus Meu Modelo, página 88. Existem alguns professos cristãos que são como um iceberg. Eles parecem congelar a alegria de todos que estão ligados a ele. Sua influência sobre a causa de Cristo é sempre deletéria. Nada é tão ofensivo a Deus quanto a atmosfera daqueles que professam santidade de coração, mas cuja vida tem um sabor ruim. Ações desagradáveis tornam o cristão repulsivo. A palavra de Deus é a nossa norma, mas quão longe seu povo professo afastou-se da mesma.
Nossa fé religiosa deve ser não somente teórica, mas prática. Religião pura e imaculada não nos permitirá espizinhar os direitos da menor das criaturas de Deus, muito menos dos membros do seu corpo e os membros da nossa própria família. Deus é amor e quem nele habita, habita em amor. A influência do egoísmo mundano, que é carregada por muitos como uma nuvem que esfria a própria atmosfera que outros respiram, causa enfermidade da alma e infrequentemente calafrios de morte. Deus não concedeu talentos apenas a alguns escolhidos, mas a todos ele confiou algum dom particular para ser empregado em seu serviço. O fato de os possuidores de talentos não reconhecerem os direitos de Deus sobre eles não diminui a sua culpa. Se nesta vida escolherem se posicionar diante da bandeira do príncipe das trevas, vão se achar inconfessos por Cristo no dia do ajuste final. Que responsabilidade imensa, né? Nós que temos a luz da verdade presente para os últimos dias. Então, o que é requerido de nós? É requerido que a gente sejamos, assim, de sabores, né? Sejamos de prática, sejamos pessoas, né? Pessoas que, na realidade, mantêm uma fé verdadeira, né? E que contagie, né, os nossos irmãos, em especial nossos familiares. E isso é demonstrado pelo nosso testemunho, no trabalho da gente, né? Nas viagens que a gente faz, enfim, em todos os aspectos com o qual a gente entramos em contato. Então, a influência, ela é um dom também, né? Um dom que Deus concedeu aos seres humanos, né? Diz aqui, não diminui nada, né, diante de Deus isso aí, entendeu? E a pergunta, né, vem falando, né? A que podemos comparar a influência tão má de alguns dentro da igreja? As pessoas são tão frias como um iceberg, que a alegria do outro ele consegue, né, congelar, esfriá-los. A pessoa às vezes tem um projeto, tem um plano de Deus, ele tem um objetivo, não dá certo não, isso aqui não sei o que, isso já foi feito, não, mas vamos fazer de novo, vamos avante, né? Se deu certo, não deu aqui, vai dar aqui, não deu desse lado, vai dar desse lado. Porque então, cada parte do trabalho da igreja é importante. Tanto no início do culto lá, né, na questão lá da participação, das escolhas das pessoas que vão participar para dirigir, quanto aqueles que vão ficar com as crianças, que vão trabalhar com os jovens, né? Todos eles, né, nunca deve de forma alguma jogar, né, um balde de água fria, na questão, né, sim, tudo deve ser para a honra e glória de Deus, né, mas ao contrário, né, deve injetar ânimo, né, para que o trabalho possa ser feito com mais alegria. E nada é ofensivo a Deus, aquele que professa uma fé, é um cristão e tem uma influência, né, que é negativa, então isso aí é coisa muito ofensiva a Deus, devemos ser, cuja vida é um sabor ruim, é desagradável. Tem pessoa que nós somos desagradáveis, né? Às vezes nós desagradamos o irmão, desagradamos o interessado, uma pessoa, mas devemos orar bastante, pedir a Deus, né? Que é o talento que Deus nos dá, a nossa influência. Às vezes não fala nada, irmão. Diz que tem pessoa que não fala nada, mas pela influência dele, a influência dele já é um método de trabalho missionário, já é uma evangelização. E de forma alguma, né, Deus ele vai diminuir a nossa culpa. Não. Né? Quando a gente não reconhece os direitos, quando Deus dá a cada membro da igreja, né? Nona pergunta. Que ilustração é feita quanto ao poder da influência? O que é o caráter e qual é sua importância? 2 Coríntios 3, 2 a 5. Então, né, falando aqui, né, quanto à nossa influência. 3, 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita
não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Atirai uma pedra no lago e forma-se uma onda, e ela se seguem outras. E crescendo as mesmas, o círculo amplia-se até atingir a margem. O mesmo se dá com a nossa influência. Além do nosso conhecimento e arbítrio, ela atua em outros pelas bênçãos ou maldição. O caráter é um poder. O testemunho silencioso de uma vida sincera, desinteressada e piedosa exerce influência quase irresistível. Manifestando em nossa vida o caráter de Cristo, cooperando com Ele na obra de salvar pessoas. Somente revelando em nossa vida o seu caráter é que podemos colaborar com Ele. Interessante aqui, né, Coelho? Vem do poder da nossa influência, do nosso testemunho. O poder grande, ela ilustra aqui, a gente pega uma pedra bem grande e joga dentro d'água. E aí vai formando aquelas ondas. E vai embora, vai formando aquelas ondas, né? Tirar aí uma pedra né? No lago, qualquer canto, né? E assim ela ilustra que a nossa influência desse jeito, ela é crescente, né? Em outras palavras, é uma influência crescente, que o caráter é um poder muito grande. Então esse defeito de caráter que nós temos, né, muito grande, é negligenciar, né? Não ser piedoso, não corresponder com as verdades de Deus, né? Ela diz que devemos vencer isso daí, né? O caráter é uma coisa que nós trazemos, né? De pai e mãe, devido ao pecado. E esse caráter, ele não é do reino do céu. É o caráter que é do céu, que é o caráter de Cristo, transformado pela semelhança e influência de Jesus. 10ª pergunta. Somente como a igreja terá o poder para abalar o mundo? Efésios 4, 11 a 15. Ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Até quanto? 15. Para que não mais sejais meninos inconstantes, levados ao redor de todo o vento de doutrina e pela fraudulência dos homens, pelas astúcias tendente a maquinações do erro, antes seguindo a vontade de amor e crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Na parábola de Jesus 340, continuação. E quanto mais vasta a esfera da nossa influência, tanto maior bem podemos fazer. Quando os que professam servir a Deus seguirem o exemplo de Cristo, praticando na vida diária os princípios da lei, quando todos os seus atos testemunharem que amam a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, então a igreja terá o poder de abalar o mundo. Muito bem. Então, crescendo na influência, no poder, na plenitude, no conhecimento de quem? Cristo Jesus. Né? E aí nós não vamos ser levados por vento de doutrina, por especulações, por costume, por hábitos. Nós vamos ser levados pela
pela influência do Espírito Santo de Cristo Jesus, né? E aqui você lê uma coisa muito exemplo, né? Um exemplo de Cristo, né? Na prática diária, né? Todos os nossos atos, né? Darão testemunho na realidade que nós amamos a Deus e amamos ao próximo. Então isso é que vai abalar o quê? O mundo. O mundo é esse poder, não é o poder do homem, não é a sabedoria do homem, não é a experiência do homem, nada, mas é o homem unido com o poder de quem? De Deus. De Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, que Deus nos abençoe, nos dê graça nessa lição, possamos ganhar o tempo para o honra do seu nome, que a nossa influência seja De cheiro de vida para a vida, né? Que possamos, na realidade, testemunhar dessa fé que mais bem foi entregue ao Santo. Nosso desejo e segue a nossa oração a todos. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.